Oi, turma, do livro Deus e Espírito Universal Supremo, Jesualdo Costa, no capítulo 4, o Deus da Gênese bíblica é plural. Em Hebreus 11:3, Paulo assim escreve: pela fé compreendemos que o que existe e é visível veio existir a partir do que é invisível. Amados leitores, este versículo é a própria representação da física quântica, numa época em que a física nem sequer havia avançado. No século passado, Albert Einstein, ao estabelecer a teoria da relatividade, introduziu nela o que chamou de constante cosmológica, que seria uma força cósmica, existente de forma uniforme no universo, o que lhe proporcionava harmonia e o tornava simultaneamente eterno e de fácil compreensão. Alguns cientistas da época, ao comprovarem que o universo estava em expansão, disseram que a constante cosmológica de Einstein era muito simplória e que seria, em última análise, o próprio Deus. Consta que, após as críticas, Einstein retirou da sua teoria. Mas talvez ele não estivesse tão equivocado assim, uma vez que a física quântica estabelece exatamente esse conceito. Desde Paulo de Tarso, a verdade vai aparecendo pouco a pouco com as revelações da ciência. Na Gênese da Terra, de acordo com a Bíblia Sagrada, consta no versículo 2 do capítulo 1 que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e foi a partir desse Espírito imaterial, todo Espírito como Deus é imaterial, que tudo veio a existir a partir de então. Essa Gênese planetária podemos também interpretar como a Gênese universal, pois, como vemos na Bíblia, trata-se de uma metáfora que não devemos interpretar ao pé da letra, pois se assim o fizermos, cairemos em erro grotesco, pois se os astros, incluindo o próprio Sol, somente se formaram no quarto dia, como houve manhã e tarde nos dias anteriores. Porém, a diferença da Gênese bíblica com a científica é mais de forma do que de fundo, pois segue uma sequência muito parecida com a explicação da ciência. Vale dizer que cada dia da Gênese significa eras milenares. A Terra, segundo a Bíblia, era deserta e vazia, coberta pelas águas a princípio, depois houve a preparação das águas e terra. A partir daí apareceram os principais vegetais e os primeiros animais aquáticos para, na sequência, virem os primeiros animais silvestres, todos os animais. Só depois de toda essa sequência, no versículo 26 do capítulo 1, Deus assim fala: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Essa frase, no plural, exegese, não sei falar isso não, teológica, interpreta como sendo Deus falando ao Filho e ao Espírito Santo. Mas como isso é possível se as três pessoas da Trindade, segundo a teologia, formam um? Deus falaria então para ele mesmo? O grande erro então está em ver Deus como uma pessoa, a imagem do homem. Um Deus antropomórfico, uma palavra de origem latina que significa anthropos, homem, e morphe, forma. No versículo seguinte está escrito: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele os criou-os macho e fêmea. Essa é a primeira referência bíblica da criação do homem, macho e fêmea, conforme a imagem de Deus, como está escrito. Na segunda referência sobre a criação do homem, no capítulo 2, versículo 7, consta que Deus o modelou como barro e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, para somente depois, a partir do versículo 18, Deus falar: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Somente aí ele criou a mulher da costela de Adão. Costela. De onde saiu a mulher significa que somos da mesma matéria, apenas isso. Ficamos com a primeira referência à criação da humanidade, macho e fêmea, a semelhança de Deus. Lá no capítulo 3, no versículo 22, depois de eles terem comido do fruto proibido, Deus fala: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mais uma vez, Deus falando no plural, só que nessa fala podemos entender muito sobre o teor. O fruto proibido, sobre o qual a Bíblia não diz o que é, significa que o homem passou a ter intelecto,
a ser racional, pois antes era irracional. Agora, no reino nominal, podemos dizer assim: é dotado de razão e passa a conhecer o que é certo ou errado e a responder pelos seus atos, como um de nós. Vejo aí espíritos da primeira ordem, puros e ministros de Deus, na criação que trabalham no eterno laboratório da natureza e serviço da divindade. Há um equívoco humano quando se diz que Deus descansou no sétimo dia da criação, pois em João 5,17 Jesus assevera: meu Pai trabalha até agora e eu também. E eis o que consta em Gênesis 2, 1, 4. O céu, a terra e todos os seus elementos foram terminados. Deus terminou no sétimo dia e a obra que havia feito. Ele cessou no sétimo dia toda a obra que fazia. Deus abençoou o sétimo dia e o consagrou, pois tinha cessado nesse dia toda a obra que ele, Deus, havia criado pela sua ação. Este é o nascimento do céu e da terra quando da sua criação. Portanto, Deus consagrou e abençoou sua criação no sétimo dia. Não consta que descansou. A palavra descansou é uma força de expressão, significa que após criar a humanidade, há coisas que cabe à humanidade fazer ou complementar as obras de Deus. Por exemplo, Deus fez os rios sem pontes, as matas sem estradas, os campos sem casas, o óleo nas profundezas da terra, a eletricidade nas nuvens, de modo que agora o homem pode participar da glória da criação. Carl Linneu 1707-1778, naturalista sueco, fundador de moderna sistematização zoológica, após seus estudos e admiráveis trabalhos de botânica, exclamava: o Deus eterno, onisciente, onipotente, infinitamente sábio, passou-me ante os olhos. Não o vi face a face, mas o seu reflexo me saturou o espírito de pasmo e admiração. Acompanhei-lhe o traço em todas as coisas criadas e em todas as suas obras, das menores às maiores, como nas mais imperceptíveis, quanta força, quanta sabedoria, quanta perfeição indefinível. Observei como seres animados se superpõem e se encandeiam no reino vegetal, os vegetais, por sua vez, nos minerais que jazem nas entranhas do globo, ao mesmo tempo em que esse globo gravita num plano invariável ao redor do Sol que lhe deu a vida. Enfim, o Sol e todos os astros, todo o sistema sideral imenso e calculável na sua infinitude, moveram-se no espaço, suspensos no vácuo por um motor primário incompreensível. O ser dos seres, o guia, o conservador do universo, mestre e operário de toda a obra universal. Todas as coisas criadas dão testemunho do poder e sabedoria divinos, ao mesmo tempo em que se fazem tesouro e pábulo de nossa felicidade. A utilidade que elas têm testifica a bondade de quem as fez. A sua beleza demonstra sabedoria, enquanto que por sua harmonia, conservação, proporcionalidade e inesgotável fecundidade proclamam a grandeza do poder divino. É a isso que quereis chamar providência? Efetivamente o seu nome, e não há outro que o seu conselho para explicar o mundo. É, pois, justo acreditar que há um Deus imenso, eterno, incriado, sem o qual nada existe e que tenha feito e coordenado essa obra universal. Esse Deus nos escapa à vista e, não obstante tudo, está repleto da sua luz. Só em pensamento podemos aprendê-lo. E é nesse profundo santuário que se oculta a sua majestade. A doutrina espírita, por intermédio dos espíritos superiores, esclarece que há dois princípios constitutivos do universo, a saber, o espírito e a matéria, e acima de tudo, Deus. Gente, eu confesso que eu sou péssima nessa parte, né? Eu não consigo compreender muito essa passagem bíblica. Na verdade, eu preciso fazer um curso para que eu possa compreender, entender, internalizar e, quem sabe, repassar. Quem sou eu na fila do pão aqui para poder explicar tudo isso que eu li? O Gesualdo é um cara hiper, mega, inteligente, ele é estudioso, ele busca o conhecimento com mais profundidade. Eu sou uma espírita sem vergonha.
daquela que está lá desde os 16 anos dentro da doutrina, mas se empenhou muito pouco, e nesses últimos 2 anos que eu me aposentei, é que eu tenho procurado ler. Ler não significa que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, significa que eu estou tentando fazer isso. Mas quando a gente tem um grupo, pessoas para debater, para tirar dúvidas, isso ajuda muito mais. Então a ideia é que eu possa passar para vocês aquilo que eu entendo e que daí vocês despertem para buscar mais, né? Então eu não estou aqui para falar, olha, é isso, principalmente quando a gente não tem moral, né? Eu não tenho moral para passar um conteúdo como esse, porque eu não tenho o estudo devido, eu não tenho a compreensão devida. Mas pelo que eu entendi, né, até hoje, devido às leituras e essa do Gesualdo, é o seguinte: nós falamos na Bíblia, né, tem uma série de coisas escritas que são figuradas. Se a gente for levar o pé da letra, não faz nem sentido para nós. Por exemplo, Adão e Eva, foi criado o macho e a fêmea, né? Através do Adão, foi retirada uma costela dele e criada uma mulher. O homem foi feito do barro. Então, essas palavras, elas são figuradas. Não dá, não passa pelo nosso crivo da razão, né? Ter um homem e eu ir lá tirar um pedaço dele e fazer uma mulher. Fisicamente, isso é improvável. Mas a mesma matéria que foi feita ao homem, foi feita à mulher. Aí, pelo nosso crivo da razão, beleza, faz sentido. Da mesma forma que eu nasci enquanto mulher fisicamente, o meu irmão nasceu como homem, fisicamente, do mesmo ventre. Então, nós temos o mesmo DNA, a matéria. Isso, beleza. A questão da criação de Deus em relação ao mundo, né? Ele fez em 6 dias, o 7º dia ele descansou. Não passa pelo crivo da razão que Deus descansa. Que se ele descansa, o mundo acaba de vez. Se ele dorme, se ele pisca, o mundo acaba. Porque a gente acaba com esse mundo rapidinho. Com Deus vendo tudo, sabendo tudo, acompanhando os nossos sentimentos, nossos pensamentos, cada um de nós, permitindo através dos seus ministros, né, os seus espíritos superiores, que a gente faça algumas coisas que nós não façamos outras. Agora, se ele pisca, os ministros trabalham também devagar e nós, consequentemente, acabaríamos com tudo rapidinho. Porque nós somos simples e ignorantes ainda, nós estamos construindo a nossa elevação espiritual. Então, não passa pela minha cabeça que Deus para em algum momento, um segundo sequer. Então, eu acredito que ele continua criando a todo momento, que ele continua vendo tudo a todo momento. Então, pela Bíblia, que é um livro sagrado mais lido no mundo, o mais respeitado, mas que tem diversas interpretações através das religiões, através de pessoas, né, que estudam teologia, que estudam a questão religiosa, os seus líderes religiosos, mas cada um pega aquele livrinho, Bíblia, que foi criado por homens, não foi criado por Deus. Deus criou uma série de coisas maravilhosas, mas ele falou assim: agora vocês vão e continuem. E a Bíblia nada mais é do que uma continuação da sua obra. Uns relatos humanos sobre conduta ética, moral, baseado nesse sentimento religioso, que é o sentimento de se religar com Deus, não prédios, né, igrejas, seitas, doutrinas, não. Quando eu falo preceitos religiosos, a palavra religião significa religar com Deus, estar ligado a Deus. Então, esses preceitos religiosos estão contidos dentro da Bíblia. Quem os criou, né, esses preceitos religiosos, eram pessoas estudadas, relatando situações de conduta moral e ética. A Bíblia é o maior manual de conduta moral e ética. Então, não é errado interpretar e seguir a Bíblia. Só que cada qual vai de acordo com o seu grau de evolução. Então, uns vão falar Adão e Eva da forma que está lá, pegando ao pé da letra. Outros vão interpretar um pouquinho mais além. Outros vão mais além ainda. E outros podem ver Adão e Eva como esse princípio vital. Até mesmo nada de matéria, totalmente matéria.
carne, como eu falei, DNA, construção de células, pode ser que venha bem antes do que a matéria. Então, para cada qual, a física quântica hoje ela está sendo muito utilizada, né? Porque a quântica ela está muito próxima à física, o estudo científico do espírito. Então, hoje muitas pessoas estão buscando a física quântica para explicar o que está fora dos nossos sentidos materiais. E eu, Patrícia, estou devendo para vocês isso aí. Eu não estudo física quântica, então eu também não vou conseguir explicar para vocês. Eu não estou nesse grau de evolução. Para a ciência, para a matemática, para a área exata, eu sempre fiquei devendo muito. Eu sempre me empenhei mais para a área moral, para a área humana, né? Tanto é que eu sou formada em geografia, história, sempre quis saber a conduta ética, moral, a conduta social, a questão, né, de humana. Mas a parte física e matemática eu sempre fiquei para trás. Então, o que eu percebo aqui nesse texto, em resumo, seria isso. Cada um interpreta de uma forma essa passagem da criação, né, de acordo com o seu patamar de evolução, com o seu grau de evolução, e ninguém está errado. Aí é que está o grande barato. Ninguém está errado. Cada um interpreta dentro da sua compreensão. O que importa é que a gente vá buscar essas compreensões. O que importa é que a gente vai estudar. Nem que seja de pouquinho em pouquinho, construindo a nossa verdade, né? Defendendo aquilo que nós acreditamos, aquilo que faz bem para nós, tentando fazer o bem ao próximo através dessas palavras. Não para haver conflitos. O que eu acredito é mais importante do que o outro acredita. Não, isso não seria o ideal. O ideal é o respeito. Cada um acreditando naquilo que lhe cai bem. E aí em resumo, ele fala, nós da doutrina espírita, nós acreditamos o quê? Espírito e matéria. E o elo que faz esses dois, né? Que é o nosso perispírito. Então, nós somos encarnados, porém, a nossa essência é espiritual. Para que a gente reencarne, para que a gente esteja na carne, nós precisamos do perispírito. Então, não que nós somos o dono da razão, mas nós, espíritas, acreditamos nesse princípio, né? Que antes da matéria existe essa questão espiritual, né, que é imaterial, e que para se desenvolver o espírito precisa estar na matéria, precisa passar pelas provações, pelas experiências físicas.